Rapidinho, qualquer ideia aqui. Então, ele considera que isso é uma técnica de ferramenta. Então, você instalaria o pré-processador, que é a ferramenta que manipula o código antes da compilação. Então, o mais popular talvez seja o CPP, ou C pré-processor, que é para código C e C++, apesar de ser usado pode ser usado em outras linguagens também. Por exemplo, tem estudos que mostram o uso de CPP para código Java, por exemplo. Porque o CPP não se preocupa muito com a sintaxe da linguagem, não. Se for alguma coisa mais ou menos parecida com C, ele só procura lá as anotações, jogo da velha e IFDEF. Então, basicamente, você poderia usar o CPP com outras linguagens sem problema. Mas ele está embutido em C e C++, basicamente. Não é exclusivo de C e C++, mas é onde ele está disponível. Então, basicamente, você usando o pré-processador, ele vai procurar pelas diretrizes, melhor dizendo, vai procurar pelas diretrizes, e essas diretrizes, elas fazem várias coisas, o livro discute outras coisas, mas o que interessa mais é a questão de que essas diretrizes podem remover código, ou podem remover fragmentos de código baseado numa condição. Então, muito parecido com o caso do parâmetro, só que em vez de usar o C normal da linguagem, usa o IFDEF, normalmente jogo da velha IFDEF, que é uma anotação para o processador ver. Aquilo ali é uma anotação que é importante para o processador ver se o valor variável é true ou false. Se for false, remove aquele código. Então, basicamente, tem uma variável ali ou uma expressão booleana que retorna um valor true ou false. Se o valor for true, naquela expressão resultar em um valor verdadeiro, aquele código é mantido. Se aquela expressão resultar em um valor falso, aquele código é removido. Basicamente é isso. Não tem muita diferença do conceito de parâmetros, a não ser a sintaxe e algumas coisas que a gente vai ver aqui ao longo dos slides. Então, basicamente, os pré-processamentos permitem o chamado compilação condicional, que é muito usado esse termo na prática, tanto na indústria quanto na academia também. Então, é um termo bem popular, a compilação condicional, que é você compilar e, dependendo do valor de uma condição, você vai incluir ou não um determinado código-fonte. Então, os códigos, o fragmento de código que são marcados ali, eles podem ser removidos durante a compilação, ou, na verdade, antes da compilação, pelo pré-processamento, dependendo do valor da diretriva, se é verdadeiro ou se é falso. Então, tem várias diretrizes ou diretivas. Mais comum é o IFDEF, inclusive muitas linguagens usam essa mesma sintaxe inspirada pelo CPP, né, pelo pré-processador da linguagem C, mas há algumas variações. Algumas linguagens, por exemplo, usa só o jogo da velha IF, em vez de ser jogo da velha IFDEF. Mas o mais comum é ser o IFDEF mesmo. O pessoal está mais acostumado com essa sintaxe. O livro argumenta que provavelmente esse é o mecanismo mais comum para implementar a variabilidade na indústria. Então, tem muitos sistemas que usam a técnica de parâmetros, que também é muito comum na indústria, mas ainda assim o livro argumenta que provavelmente a compilação condicional, o IFDEF, é mais comum ainda do que a técnica de parâmetros. Então, coloquei aqui a frase, não sei se ele não tem tanto estudo para suportar essa afirmação, mas eu acredito que seja realmente, até porque grandes sistemas como o Linux muitas vezes usa compilação condicional, e a técnica de parâmetros ela é mais restrita aos sistemas menores, tipicamente. Talvez pela questão do desempenho, que é um impacto grande lá na técnica de parâmetros. Como todo o código está disponível, isso acaba impactando em desempenho, enquanto essa técnica aqui de compilação condicional, ela melhora isso. O código não está disponível no produto, ele é pré-processado antes da compilação, e com isso você acaba tendo um produto mais otimizado. Talvez por isso ela seja mais adotada do que a técnica de parâmetros. Mas de fato as duas são bem populares na indústria. Então, não importa muito qual que é mais popular, qual que é a segunda mais popular, as duas técnicas são muito populares. Aqui eu coloquei alguns exemplos de diretrizes, ou diretivas que o livro coloca. São diretivas presentes no pré-processador do C, o CPP, mas também a sintaxe é muito parecida para outras ferramentas.
Então, outras ferramentas tendem a seguir esse mesmo padrão aqui, que é um padrão já conhecido. Talvez o define aqui, que é uma coisa menos comum, porque muitas vezes o valor das características é definido num arquivo de configuração. Por exemplo, no Mobile Media, que usa o Antenna, ele usa um arquivo de configuração. Acho que eu já mostrei isso antes, no início do curso. Então, ele tem um arquivo de configuração que define quais características estão ativas ou não. Mas os outros são, o Antenna também segue a mesma sintaxe, várias outras ferramentas de pré-processamento seguem uma sintaxe muito parecida, ou exatamente a mesma, que é o if-def para uma condição, né? Então, se aquela expressão booleana retornar valor true, o código é mantido, retornar valor false, o código é excluído. Ou negação, né? Seria o if não, né? Então, if n-def, então se não for definido. Então, se aquela característica não está definida, aí sim o código vai ser incluído no produto. Então, o oposto do if-def tem o if não-def. O else, que muitas vezes você usa para encadear, né? Colocar um, desses dois. Else, que é o caso contrário, né? Se em determinada situação, caso contrário, é de cá. Então, muitas vezes o else aqui é encadeado com if-def ou encadeado com if não-def. E o end-if só para indicar o fim do bloco. Então, esses são os elementos principais. Tem outras possibilidades de diretrizes ou diretivas que podem ser usadas. Eu acho que esses são os principais que geralmente a gente se vê em código. Depois eu posso até abrir algumas classes do Mobile Media que foi implementado com compilação condicional. Eu coloquei alguns nos slides, mas tem outras que quem tiver curiosidade, por exemplo, quão complexo pode ficar o código quando você anota com compilação condicional, que é complexo também se você usar parâmetros. Mostrei alguns códigos aqui nos slides, mas não coloquei nenhum código muito grande para não dificultar muito o entendimento dos slides. Mas o Mobile Media está disponível na internet. Não sei se ele já foi migrado para o GitHub. Me lembro que ele tinha sido colocado no SourceForge, que era um GitHub de 10 anos atrás. Mas é facilmente encontrado se vocês procurarem no Google. Então, essa aqui é uma das classes que eu venho mostrando várias vezes ao longo do curso, que é uma classe simples e que tem lá a anotação, nesse caso usando o if-def, ou compilação condicional, ou pré-processador, como o livro chama, para a característica ordenação. Então, tem o if-def include sorting. Aí, esse botão aqui vai ser incluído na tela se essa variável for true, porque essa variável tem valor definido no arquivo de configuração. E a mesma coisa para o outro aqui de favoritos. If-def favoritos, esses dois comandos vão ser incluídos no menu, na tela de lista de fotos. O primeiro botão é para setar ou não uma foto como favorito, e o segundo botão é para visualizar somente as favoritas. Então, bem simples, bem parecido com o if de parâmetros. Uma diferença que vocês devem notar aqui é que, nesse caso, você consegue anotar mesmo coisas fora do método, né? Como foi anotado aqui, atributos da classe. No caso da técnica de parâmetros, como ele usa o if na linguagem, muitas linguagens não aceitam você colocar o if assim em qualquer lugar. Então, não faz muito sentido. Por exemplo, em Java, não faz sentido você colocar um if fora de um método. Então, é uma limitação de parâmetros que não se aplica à compilação condicional. A compilação condicional você pode anotar qualquer coisa, a classe como um todo, alguns atributos da classe, ou constantes nesse caso. Pode anotar o método como um todo, pode anotar partes do método, pode anotar até mesmo um ponto e vírgula se você quiser. Então, com compilação condicional você pode colocar em qualquer lugar. Com isso ela é muito poderosa, mas também traz alguns problemas. Vou mostrar alguns problemas daqui a pouco, na parte de desvantagens. Então, coloquei aqui para lembrar de falar isso, que você pode anotar dentro de um método, ou fora do método, ou qualquer lugar no arquivo, na verdade. Então, se quiser, pode anotar o extend list aqui, por exemplo. Então, pode colocar um if-def, extend list, fecha end-if. Então, em um determinado produto vai ter a extensão list aqui, e um outro produto pode não ter, dependendo do valor da variável booleana. Beleza? Tipicamente é variável booleana também, parecido com a técnica de parâmetros. Não é obrigatório ser booleano, mas normalmente é booleano.
O mais conhecido é o CPP, né, o de C, o C pré-processo, mas há opção para outras linguagens. Por exemplo, coloquei algumas opções para Java, principalmente porque o trabalho da disciplina é feito em Java. Então, coloquei duas opções aqui que, na verdade, eu já usei no passado, conheço, sei que funciona, por isso que eu coloquei elas. O Antena, que eu usei no Mobile, eu participei da equipe que desenvolveu o Mobile há 10 anos atrás. Então, a gente usou o Antena, então conheço bastante, mas o Antena eu acho que ele é limitado para mobile, para código Java ME. Não tenho tanta certeza, mas até pela página eles falam que é uma alternativa para Java Mobile, para dispositivo móvel. E o Java PP eu usei na verdade, eu não usei diretamente, mas um aluno meu que eu orientei usou para implementar a compilação condicional no Argo ML. Então, ele usou o Java PP, então eu sei que funciona também. Então, coloquei dois aqui que eu já tive contato no passado, sei que funciona, mas tem várias alternativas. Você jogar no Google, por exemplo, Java pré-processador, vai aparecer várias opções, inclusive discussões sobre isso no Stack Overflow, no Quora e outros fóruns aí de discussão de programadores. As duas opções, elas imitam muito o pré-processador de C, que é o Java PP. Então, a sintaxe é muito parecida. Então, quem já usou Java PP em C, ou na verdade já usou o CPP em C, não vai ter dificuldade para usar o Java PP para Java e o Antena também para Java. Então, normalmente é muito parecido. Uma diferença é que geralmente é colocado dentro de comentário, com //. Isso para não complicar a vida do compilador de Java. Então, os IDEs, por exemplo, se você não colocar dentro de um comentário, os IDEs se perdem, né? Vai dar erro de compilação para todo lado. Então, geralmente, você anota // primeiro, para dizer que é um comentário, e depois coloca o jogo da velha ifdef, para dizer que aquilo é uma diretriz, uma diretiva do pré-processador, tanto do Antena quanto do Java PP. Acho que funciona da mesma forma. O outro ponto que eu coloquei, que é mais por curiosidade, que muitas vezes o código não é removido diretamente, ele é só comentado pelo próprio processador e, na verdade, o compilador de Java depois que remove aqueles comentários, então, para otimização depois. Então, no fundo, é na mesma, né? Você remover aquele código diretamente ou você comentar aquele código, quando for virar o ponto class, quando for compilado depois, aqueles comentários vão ser ignorados. Então, não faz diferença se está removendo mesmo ou se está só comentando. Acho que as ferramentas, elas geralmente comentam para facilitar o rastreamento daquele código, mesmo depois de pré-processado. Por exemplo, encontrar bugs, coisa do tipo. Os pré-processadores, eles podem ser integrados no ambiente de desenvolvimento, é uma facilidade. Então, tanto o Antena quanto o Java PP, por exemplo, você pode integrar NetBeans ou no Eclipse facilmente. Então, você pode programar no seu ambiente de desenvolvimento, no seu IDE, e usar o pré-processador. Muitas vezes eles são usados em conjunto com alguma coisa de automatização. Então, você chama o pré-processador, ele pré-processa o seu código, depois você chama o compilador. Às vezes fica até transparente para o desenvolvedor. Então, pode, no feed IDE, por exemplo, isso é quase transparente. Você clica no botão compilar, por exemplo, uma vez só, e já faz o pré-processamento e a compilação de uma vez só, então você nem percebe, você como desenvolvedor nem percebe que são dois passos, o pré-processamento e depois a compilação, acaba ficando transparente. Provavelmente a gente vai usar o Fito IDE nos nossos próximos exercícios. O de Aspect-J não é tão necessário, mas o de programação orientada a característica, aí sim é bem recomendado usar o Fito IDE. Então, vai ficar mais claro como que isso funciona no ambiente de desenvolvimento, como, por exemplo, no Fito IDE. Então, para quem não conhece e já quiser ir experimentando, eu recomendo procurar na internet o Fito IDE, baixar e instalar, que a gente vai usar nos exercícios mais para frente do curso. Beleza? Que é basicamente o Eclipse com algumas coisas a mais. Para processamento, uma outra característica é que ele pode ser aplicado a coisa que não é necessariamente código-fonte, então pode ser aplicado a qualquer artefato textual, por exemplo, então pode ser aplicado à documentação, você tem arquivos de documentação, README, por exemplo, um arquivo
TXT que explica o produto. Você pode colocar anotações IFDF lá no seu README, no seu arquivo de documentação, e pré-processar aquele arquivo de tal forma que o seu produto final vai ter só a explicação daquelas funcionalidades que interessam. Aquelas funcionalidades que não estão ativas para o cliente vai ser removido. Então, você pode também controlar a variabilidade na documentação, excluindo trechos da documentação que não interessa para aquele produto. Então, é muito útil nesse aspecto, se você quer ter vários produtos na sua linha e que cada produto tem uma documentação específica para aquele produto e não uma documentação genérica que se aplica a todos os produtos. Então, dá para você fazer essa variabilidade com compilação condicional em artefatos textuais, incluindo alguns modelos gráficos, porque muitas vezes os modelos gráficos têm um XML por trás, por exemplo. Então, você pode colocar a compilação condicional no XML que vai ser pré-processado e vai ser removido aquelas partes que não interessam para o cliente, não interessa para aquele produto. Beleza? Então, ele é de certa forma, mais poderoso do que o parâmetros nesse aspecto. Ele consegue ser aplicado também a artefatos textuais que não necessariamente são código-fonte. Então, eu vou colocar alguns pontos positivos e alguns pontos negativos que o livro discute na fase de discussão. Tem uma parte da discussão de cada técnica que ele tenta listar o que tem de positivo na literatura, o que a literatura discute de positivo daquela técnica e o que a literatura discute de pontos negativos daquela técnica. Então, algumas coisas que ele considera positivo. É um modelo relativamente simples, né? Então, principalmente para programadores C, eles estão bem acostumados com isso, C e C++. Aqui no DCC, no nosso departamento, os alunos usam bastante C ao longo do curso, né? Então já estão acostumados com C e já devem ter usado também o pré-processador de C. Então é uma técnica bem comum para muitos programadores, principalmente para programadores de C. Então e acaba sendo muito usado na prática por isso. A indústria usa bastante, como eu disse, o Linux, por exemplo, usa bastante pré-processamento no seu código para implementar a variabilidade. É uma coisa que já é familiar para programadores C, e mesmo para quem não é programador C, é fácil de aprender. Então, não tem uma curva de aprendizado muito íngreme. É bem simples, normalmente, com algumas explicações, como esse caso aqui dessa aula, já é um pontapé inicial para o programador começar a usar a técnica de compilação condicional. Então, por exemplo, já acredito que com uma explicação simples como essa, mesmo quem nunca usou pré-processador, consegue usar facilmente no trabalho da disciplina, por exemplo, trabalho em grupo. Ela usa ferramentas, mas geralmente são ferramentas leves, fácil de instalar, é um pré-processador tipicamente bem levinho, bem pequenininho, rápido, então não tem um overhead aí de você usar uma infraestrutura muito pesada. Geralmente é uma ferramenta bem tranquila de instalar e usar. Outras vantagens, nesse caso aqui o livro discute mais vantagem do que desvantagem. Então, ele considera vantagem também o fato de você conseguir relacionar as suas diretrizes ou diretivas de pré-processamento com as features. Então, você consegue rastrear, por exemplo. Então, você consegue anotar diretamente aquele código com o nome da feature. Então, if, def, sorting. Então, você sabe que aquele código ali tem a ver com sorting, com a característica sorting. If, def, favorites. Então, você sabe que aquele código ali tem a ver com a característica favoritos. Então, o livro considera isso uma vantagem, que é fácil você saber a que característica aquele código pertence, porque você anota com o próprio nome da característica, que também é parecido com parâmetros, né? Isso se aplica também à técnica de parâmetros. Vantagens, o livro discute a questão de ser fine-grained, de ser uma granularidade bem fina. Então, você consegue anotar qualquer coisa, basicamente, um ponto e vírgula, se você quiser, um parênteses, se você quiser, um extend list, se você quiser. Então, você consegue anotar qualquer trecho de código, até mesmo parte de uma palavra, você pode anotar se você quiser. Então, a técnica permite anotar qualquer coisa, basicamente. E é muito usado, por exemplo, é bem adequado se você quer fazer uma adoção extrativa. O que isso quer dizer? Você tem um exemplo aqui, é o exemplo do nosso trabalho em grupo. Você tem um produto, você quer transformar aquele produto numa linha de produto de software. Você quer
implementar variabilidade em um produto que já existe. Então, desenvolver um sistema para alguém e, de repente, você quer configurar aquele sistema para outros clientes, ou mesmo para o próprio cliente, para permitir opções de configuração. É simples você fazer isso com a técnica de compilação condicional, porque você já tem o código-fonte ali, você só vai anotar aquilo que você quer tornar variável com as diretrizes if-def. Então, ele faz essa discussão que é muito adequado se você quer fazer uma extração da linha de produto de software a partir de um produto, que é chamado de adoção extrativa. É fácil adicionar diretrizes de pré-processamento em um produto já existente. Algumas desvantagens. Está cortando aqui no final, não sei se está atrapalhando para vocês. Eu não sei como fazer para parar de cortar. Então, algumas desvantagens continuam no livro. A questão é que muitas vezes é criticado pelos acadêmicos, pela academia, pelos pesquisadores, professores, etc. Porque a principal crítica é o problema de qualidade do código. É muito chato ficar lendo um código com um monte de anotação if-def no meio. Então, atrapalha a legibilidade do código, atrapalha a manutenibilidade do código. Aquelas anotações podem se tornar muito complexas e difíceis de entender. O código fica espalhado, entrelaçado, então tem uma fraca separação de interesse, também o mesmo problema lá relacionado à técnica de parâmetros também. Então, no geral, a desvantagem tem a ver com essa questão de que o código fica muito ruim, muito feio, de certa forma, muito difícil de entender. Então, a principal crítica está associada a isso. Você usa muitas anotações no mesmo método, por exemplo, fica difícil de entender aquele método. É até pior do que a técnica de parâmetros, porque a técnica de parâmetros você tem um certo controle da linguagem. Por exemplo, você não pode anotar com a técnica de parâmetros só um ponto e vírgula, mas com a técnica de if-def você pode. Com a técnica de parâmetros você não consegue anotar um extend list, mas com a técnica de if-def você pode. Então você pode basicamente colocar if-def em qualquer lugar do seu código, e isso acaba deixando o código ainda mais complicado do que se você usasse a técnica de parâmetros. Então, a crítica aqui em relação ao pré-processador, ela ainda é mais severa com essa questão de qualidade do código do que já existia na técnica de parâmetros. E muitas vezes torna o código propenso a erros, por ser um código difícil de entender, com muitas anotações if-def, muitas vezes próximas umas das outras, fica difícil de você entender o que aquele código faz e pode acabar introduzindo bugs no seu código. Eu trouxe uns exemplos aqui do Mobile Media só para mostrar o quão complexo pode ser isso. Então, eu peguei aqui esse código dentro da classe PhotoViewController. Então, quem quiser checar pode procurar essa classe lá no Mobile Media, onde está disponível no SourcePod. Lá tem um método, não me lembro o nome do método, esqueci de colocar aqui no slide. E dentro desse método tem um monte de anotação if-def. Isso aqui é um conjunto de linhas consecutivas. Tem código antes, tem código depois, mas essas linhas aqui são consecutivas. Só para vocês terem uma noção de como pode ficar complexo isso num cenário onde você tem muitas dessas anotações dentro da classe ou dentro do método. O método tem muito mais do que isso. O que eu coloquei aqui nos slides é só para ilustrar um trecho pequeno do código do método, um trecho pequeno do código da classe, para ilustrar e para ficar legível nos slides, mas o método e a classe tem muito mais anotação em if-def. Mas já dá para perceber, por exemplo, que não é muito fácil entender umas condições como essa. Ó. If include copy photo and, o I aqui, né? Include SMS ou capture. Então já tem uma instrução aqui um pouco complicada. Então você tem que ter o copy, mas você também tem que ter uma dessas duas aqui, ou SMS ou o de captura foto. Então as expressões podem ficar complexas. Nem é a expressão mais complexa que tem nessa classe, não. Tem algumas ainda mais complexas que essa, mas eu preferi pegar esse trecho aqui porque ele é consecutivo. Então, de certa forma, torna o código complexo. E ele tem uma coisa mais bizarra nesse trecho aqui ainda, que é esse segundo ponto aqui. Note que você tem um if dentro de um if-def. Na verdade, aqui está if, mas deveria ser if-def. Eu acho que, na verdade, o Antena ele aceita tanto if quanto if-def aqui no jogo da velha.
Vou ter colocado o ifdef para não confundir. Então, você tem o ifdef aqui com essas várias características de pré-processamento, e você tem um if aqui que avalia basicamente o tamanho de uma imagem, tamanho base na imagem. Mas tem a condição do if aqui e você tem o código associado a ele dentro de um outro ifdef. Então, note quão bizarro fica isso. Porque se esse código não está presente, você não tem a condição e esse código aqui sempre vai ser executado, desde que, obviamente, você tenha a funcionalidade copy ativa. Se você tem copy não ativa e tem esse código ativo, daria até um erro de compilação isso, na minha visão, né? Porque você tem um if, que aí o if não vai ter código nenhum dentro dele, nem mesmo um ponto vírgula. Isso é muito erro prone, na minha opinião. Na verdade, isso não é um bug, porque, na verdade, é impossível você ter esse código de cima sem ter o código de baixo, porque se você tem o include copy, necessariamente você já vai ter aqui, ó. E se você não tiver o include copy, você não vai ter o de baixo, certo? Então, os dois têm o include copy. Então, isso não é um erro, mas é muito erro prone, é muito propenso a erro, porque se alguém inadvertidamente, por exemplo, tira o include copy foto daqui, você pode ter o if sem ter código nenhum dentro dele, e aí você teria um bug, porque você vai ter um produto que tem um if sem ter nenhum código associado a esse if, o que daria um erro de compilação. Então, o pré-processador te permite fazer umas coisas meio bizarras como isso aqui, pelo menos eu considero um código bem bizarro. Funciona, mas é muito propenso a erro e é muito difícil de entender. Beleza? Como eu disse, a técnica está explicada no livro aqui na seção 5.3 do capítulo 5, essa técnica de pré-processador. Tem outras técnicas no capítulo também, mas que eu não vou abordar na disciplina. O código em si do Mobile Media não é usado no livro, são exemplos meus, que eu peguei no Mobile Media. Se alguém quiser, ou tiver dificuldade em conseguir o código do Mobile Media e quiser que eu passe, eu mando o link depois